Hoje nós vamos falar sobre informação e qual é a importância de se ter informação para a tomada de decisões, principalmente agora com a proximidade das eleições. Salve, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindos, tudo bom? Eu sou de Alcântara, este é o canal Entre Estantes. Bom, outubro, né? Mês do Outubro Rosa e mês também de decidirmos quem vai governar o Brasil nos próximos 4 anos, a contar de 2019. Então é o momento da gente se informar sobre os candidatos, sobre as propostas, sobre os partidos, sobre tudo aquilo que envolve essa questão das eleições majoritárias que acontecerão agora, né, no próximo domingo, aqui em nosso país. Bom, então eu quero abordar nesse vídeo umas questões referentes à informação, que é muito importante para a gente ter uma consciência no voto e não nos levarmos, não nos deixarmos levar por o que as pessoas vão falando, que alguns candidatos vêm falando também. Então, assim, é importante que a gente tenha o domínio da situação e nos informemos acerca daquilo que a gente quer e a gente espera para o nosso país. É importante, principalmente nesses momentos, a gente deixar nossas paixões de lado. Eu sei que a gente tem paixões ideológicas, religiosas, políticas, futebolísticas, regionais, enfim, a gente tem várias paixões e a gente às vezes corre o risco de querer que essas paixões, que é o que a gente entende como certo, como essencial, se imponha à vontade majoritária. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Estado é laico, a gente sabe, né? Então suponhamos que eu seja de uma denominação religiosa. Sou, mas enfim. E queira que toda a minha filosofia religiosa, toda a minha verdade religiosa seja absorvida por toda a sociedade brasileira. Isso é impossível. Por que impossível? Porque primeiro que a religião está no foro íntimo, é algo particular, não é algo público. Todo mundo tem direito de ter uma, como também tem direito de não ter nenhuma. Isso é garantido pela Constituição. Liberdade religiosa é uma garantia constitucional nesse país. Então eu posso expressar minha fé, sou livre para isso, mas eu não posso fazer da minha fé algo impositivo para as pessoas, entende? Na política eu não posso impor as minhas paixões. Eu tenho que entender que a gente está numa democracia e que a democracia funciona com a maioria. A gente, Tocqueville dizia que é a ditadura da maioria. Mas enfim, depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, essa questão da ditadura da maioria do Tocqueville. Eu trouxe apenas a frase que ele disse. A gente sabe que no sistema democrático vence quem tiver 50 mais 1% dos votos e leva, pronto. É assim que funciona. Independente se a pessoa tem fé ou não, a democracia é feita assim, a maioria elegeu aquele candidato, aquela candidata, e essa candidata vai governar por 4 anos, se não houver problemas no caminho. Então é importante a gente se informar para a gente não sair falando várias coisas. Eu tenho percebido que nos últimos dias as pessoas estão falando coisas absurdas e sem nenhum respaldo histórico, jurídico, que as pessoas estão falando. Porque o que aconteceu no Brasil, né, de 2014 para cá, uma histeria sem igual, e as pessoas estão muito mais politizadas, né? Estão participando mais do processo político. Entretanto, as pessoas estão também passando muita vergonha, por falta de conhecimento, por falta de informação básica. Só para a gente ter uma noção, esses dias a embaixada da Alemanha soltou um videozinho curto explicativo dizendo aos brasileiros que o nazismo não era de esquerda, como todo mundo já sabia, obviamente, né? Que o nazismo era de direita. E as pessoas, se você não sabe, pasme-se, as pessoas responderam na página da embaixada da Alemanha que não, que o nazismo era de esquerda sim, que a embaixada estava... Aí começa os mesmos discursos, né? Que a embaixada é eu nem sei falar isso que eles falam. Chama de esquerdista, de comunistas, enfim, uma série de... Começam a falar
uma série de frases, soltar uma série de frases prontas, repetidas à exaustão, como mantra. Eu acho que as pessoas se agarram nisso. Elas repetem as coisas e acabam se agarrando a essa verdade. Lembra daquela frase, uma verdade, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade? Eu estou entendendo que é por aí. Tem muita gente sem informação, tem muita gente sem um mínimo de conhecimento histórico, um mínimo de conhecimento político. É importante que a gente saiba como funciona o processo eleitoral do Brasil, para a gente, por exemplo, não confundir o processo eleitoral dos Estados Unidos com o processo eleitoral brasileiro. É diferente. A gente não pode dizer que é a mesma coisa. Quando soltaram as últimas pesquisas, algumas pessoas disseram: mas lá nos Estados Unidos o Trump também perderia e acabou sendo eleito. O processo eleitoral lá é diferente, o processo de escolha de um governante lá é completamente diferente daqui do Brasil. Então é preciso, sim, se informar para não falar besteira. É preciso se informar para não passar vergonha. Como diz um amigo meu, o pessoal está passando vergonha dividido em 20 vezes no cartão. Gostei muito dessa frase. Mas é sério, a gente está brincando, a gente está zoando, mas o que está em risco é o governo do país. E não só. A gente tem percebido que existem sim candidaturas que são uma ameaça para a democracia do país, especialmente uma candidatura. É uma ameaça clara, real, e aí, bem na nossa frente, a democracia, nossa tão jovem democracia, né, que tem 32 anos, 31 anos, nossa Constituição tem 30 anos. 30 anos. O Brasil já teve várias constituições, infelizmente. E a gente tem que se atentar a isso, a gente tem que prestar atenção que a nossa democracia que está em perigo. O problema não é eleger fulano, fulana, o problema é garantir o nosso sistema democrático e não retrocedermos aos anos obscuros que ocorreram nesse país na segunda metade do século XX. A gente bem sabe do que eu estou mencionando aqui. Então, é preciso se informar. Informe-se. A gente vai ter eleição no próximo domingo. São vários candidatos que a gente precisa eleger. A gente precisa eleger deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, um governador e um presidente. São 6 candidatos que estão aí batendo na sua porta, entrando no seu rádio, na sua TV, desde fim de agosto, pedindo seu voto. Você lembra de quem você votou em 2014? Nessas mesmas eleições majoritárias? Eu lembro. Um por um. E não só lembro, como eu mando e-mail e cobro quando eu vejo algo que não está dentro da plataforma que esse candidato defendeu no seu programa político. Eu mando e-mail, peço explicações. E eu sempre recebo um feedback da assessoria desses deputados deputados, né? Governador não entrou, presidente também que eu votei não entrou, senador também não, só os deputados que entraram. Então eu cobro, tanto estadual quanto federal, então eu cobro deles. Você que vai votar no próximo domingo, você que já é adulto, você que é adulta, você que goza dos seus direitos civis e políticos, informe-se. Não vá pelo canto da sereia. Não vá pelo que a maioria está dizendo. Busque informações sobre o candidato, sobre a candidata que você quer votar. A gente tem um acesso amplo hoje a documentos que estão disponíveis na internet e a gente precisa fazer o uso desses documentos para ter consciência do nosso voto, saber por que está votando. Não dá para votar por paixão. Não dá para votar porque o fulano é da mesma religião que eu. Não dá para votar porque o fulano disse que vai acabar com a corrupção. Lembra do Aécio Neves em 2014? A partir de 2014 que disse que ia acabar a corrupção, que fez todo esse movimento contra a corrupção e que culminou com a deposição da presidente Dilma, que de resto não tem um processo de corrupção contra ela. Lembra do Aécio Neves? Pois é, era visto como salvador da pátria naquela época. Hoje, um candidato chamado Jair Messias Bolsonaro é visto como um candidato salvador da pátria. Será mesmo? Você quer votar nele porque ele vai salvar a pátria? Você já leu o plano de governo dele? Ou você vai votar nele porque o discurso de ódio que ele prega
é o mesmo que você acha que deve ser feito? Pense antes de votar. O que está em risco é a democracia do Brasil. É um Brasil que vai ser governado. E não é a sua ideologia, não é a minha ideologia que tem que pautar isso. É o bem do Brasil que a gente precisa entender. Se você acha, se você se informou, acha não, informe-se, corra atrás, procure informações e veja se o candidato que promete salvar o Brasil tem um histórico condizente com esse discurso. E para você que trabalha com a informação e que infelizmente fica repassando notícias falsas, reveja os seus conceitos, hein? Essa poesia de hoje, ela diz assim: gosto de estar com você, sentir o seu cheiro, beijar a sua boca e abraçados numa cama fazer coisas loucas. Como eu queria passear de mãos dadas com você pela orla da Bahia, almoçar e depois entrar numa confeitaria, sem que ninguém apontasse, risse, nem tampouco falasse. Pesa-me saber que não somos bem aceitos, que falam de nós pelas costas e pela frente não falam direito. Amar desse jeito, eis o nosso defeito. Nas ruas nos reconhecem e muitos nos chamam de anormais. Querem proibir o nosso amor e nos chamam de diferentes, só porque somos iguais. Poesia Iguais, autoria Edilmar Alcântara. Como indicação de leitura de hoje, eu vou trazer um livro que deveria ser um livro de cabeceira de todo e qualquer cidadão desse país. Eu estou falando da Constituição Federal do Brasil. A gente precisa ler sobre isso, a gente precisa entender como é que funciona o nosso processo, como o país é dividido e, enfim, essa é a lei maior que rege o nosso país. Essa edição é do Senado Federal e é super módico o preço. A gente pode pedir, qualquer pessoa pode pedir no site, na livraria do Senado. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a livraria do Senado, eu tenho vários livros aqui em casa que eu consegui na livraria do Senado. Depois eu passo os parangolés aí de como funciona. Então, indicação de leitura de hoje, que você não vai ler uma coisa fluida, não é uma leitura como um romance, mas é uma leitura que é necessária e importante para entendermos como funciona o nosso Estado brasileiro e o que fazer nesse Estado brasileiro. Constituição brasileira é a indicação de leitura desse vídeo. Bom, eu me despeço então, agradecendo pela sua presença, pela sua paciência, pela sua perseverança. Inscreva-se caso você não se inscreveu, dê like, curta, comente e compartilhe se você achar que precisa compartilhar. Tá certo? Eu sou Edilmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes, a gente se encontra no próximo vídeo, porque é caminhando junto que a gente chega lá. Forte abraço, boas eleições e tenha cuidado em quem você vai votar. Tenha consciência de quem você vai votar, pesquise sobre a vida do candidato para não se arrepender depois. Forte abraço e até o próximo.